Bom dia. É muito bom começar a semana aqui com vocês, falando sobre Jesus, sobre o Evangelho. E esperamos que hoje tenhamos uma reflexão positiva para todos nós, que ela nos leve a nos conscientizarmos dos diversos obstáculos que temos a superar em nossas vidas e também nos sirva para ajudar a melhor escolher nossos caminhos no dia a dia. Então vamos iniciar com uma oração, onde a luz do Senhor nos ilumine, que nos traga clareza, paz e harmonia, para que nossa reflexão se caracterize pelo amor, pelos bons frutos, bons pensamentos, nos preparando assim para os benefícios do passo benéfico que queremos receber a seguir. E assim seja. Então hoje nós vamos falar de falsos cristos e falsos profetas. E as características do verdadeiro profeta. Inicialmente, vamos dar uma olhadinha no texto do Evangelho. Conhece-se a árvore pelos frutos. O homem bom, o bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio do coração, disso é que fala a boca. Está em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Mais adiante nós temos ainda Jesus nos dizendo: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos enganando o homem, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. Ainda uma verdade hoje. E mais adiante nós temos 39, que o verdadeiro missionário de Deus deve provar o que é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Esse tópico talvez seja fundamental, né? Qual é a influência positiva, negativa, ou às vezes é inócula, né? Muitas vezes existe uma fala muito elaborada, mas que não traz nada para os nossos corações, não é? A pessoa não está sendo honesta naquilo que está colocando, está apenas vamos dizer assim, preparando alguma coisa, né? Tentando influenciar a pessoa. Né? Bom, quando a gente vem fazer aqui sempre uma reflexão, muito importante, que nós estamos no Centro Espírita, né? Que nós temos primeiramente em mente, né? Que não estamos falando somente para espíritas, nós estamos falando principalmente aos espíritos. Ou seja, não se faz necessário o domínio completo da doutrina espírita para entender a mensagem do Cristo. O que nós temos que ter em mente é o principal da doutrina, que é Cristo, e que nos traz exatamente aquilo que o Cristo objetivou quando em sua encarnação. Né? E quando a gente vai olhar aqui falsos profetas, né, a gente tem que olhar principalmente o quê? Essa pessoa está servindo a causa do bem, ou ela está se servindo da causa? Ela está utilizando aquela causa para projeção pessoal, para ganho financeiro, muitas vezes por vaidade, né? Olha como eu influencio, olha como eu conduzo as pessoas.
algum lugar, alguma forma de pensamento, nem sempre correto, porque se a intenção é influenciar, entre aspas, geralmente é uma intenção negativa. Né? Então, o profeta verdadeiro, ele tem que ter o dom, não de influenciar as pessoas, mas de fazê-las refletir na direção do bom caminho. Então, não é influenciar, colocar as suas opiniões e fazer com que elas as sigam. E muitas vezes as pessoas se confundem nisso, né? Acho que o importante é convencimento, na realidade não é. O importante é trazer dados, trazer informações para a reflexão íntima. Né? Agora, para isso, nós temos que ter a nossa reflexão íntima. Não adianta a gente querer passar alguma coisa para terceiros, indicar caminhos para os pés dos outros, quando nós não seguimos aquele caminho. E a gente tem que ter essa noção de forma muito clara. E o Chico Xavier dizia: cuidado com os lobos vestidos em pele de cordeiro, com o ódio disfarçado de sorriso. A pessoa às vezes está sorrindo, mas está sentindo coisas muito negativas, né? Ou está objetivando coisas muito ruins, né? Às vezes também com inveja disfarçada de amor e a falsidade traduzida por amizade. Ou seja, passando uma mensagem pretensamente de amizade, mas falsa. Um farisaico, nós vamos ver depois também. Né? Então, qual é a indicação para o bom profeta? Né? Quem fala pela fé tem que falar de forma serena, né? Harmoniosa e sincera. Não tem que estar presente a sinceridade, sem isso a mensagem perde o sentido, a harmonia e a fé. Se a gente não acredita no que está dizendo, perdeu já o sinal, assim. E também evitar o alarde, a impetuosidade, né? Aquela tendência, a tentação de procurar textos elaborados, textos muito elaborados, para alimentar às vezes a própria vaidade, né? E que às vezes não acrescentam em nada, porque não se traduzem em atos de amor, se traduzem apenas em exteriorização de vaidade, exteriorização de intenções nem sempre boas. Né? E aí, gente, outra coisa que a gente tem que lembrar, né, é que a autoridade do argumento, ou seja, a forma como a mensagem nos é passada, vale mais do que o argumento da autoridade. Ou seja, não é porque aquela pessoa se reveste de uma posição, de um conceito, de uma imagem, que nós vamos simplesmente aceitar a mensagem. Nós temos que aceitar a mensagem pela mensagem. Então, a autoridade do argumento, e a autoridade aqui no sentido positivo, né? Quer dizer, como é que aquele argumento se impõe perante nossos corações e nossas vidas, né? E não simplesmente porque é uma pessoa está em cima, etc., que está falando, uma pessoa muito inteligente, ou muito bem colocada hierarquicamente, o que está falando, né? Isso, gente, não é nada mais nada menos que a síntese do Espiritismo, né? Fé raciocinada. Ou seja, eu ouço e penso sobre aquilo que eu estou ouvindo e avalio se faz sentido. Né? Só que para isso também precisa ter a mente aberta, a boa disposição e a boa intenção. Porque se a gente avalia alguma coisa com ideia pré-concebida ou com preconceito, essa avaliação já vai estar comprometida. Né? Então nós temos que abrir a mente, nos colocarmos em fé, em paz e harmonia para poder avaliar a mensagem que vamos receber. Né? E aí nós temos as características do verdadeiro profeta, né? E temos que considerar como é que nós nos comportamos como profetas no dia a dia. Né? Como é que é o nosso comportamento no dia a dia? Como assim?
A gente sempre olha para o outro, avaliando o comportamento dele. E nós? Como é que a gente conduz o Deus? Lembrando sempre que o ponto principal, talvez, desse nosso comportamento é a sinceridade. A hipocrisia é um dos maiores males que o ser humano faz. Infelizmente, Jesus tinha um conflito muito grande com os fariseus, principalmente, mais a vez do que com os saduceus, pela hipocrisia, porque eles falavam coisas e faziam tudo diferente daquilo que eles falavam. Então surgiu esse termo depois, certo? Foi cunhado o termo farisaísmo. O que é o farisaísmo? Você está se comportando de forma farisaica. Você está falando, mas o seu comportamento não condiz com aquilo que você prega, com aquilo que você coloca da boca para fora. Tá? Então, a primeira coisa é que o farisaísmo não representa o que a gente está pensando realmente. A gente está colocando para os outros aqui, mas nós mesmos temos um outro tipo de comportamento. E aí, como é que a gente se comporta? Então, para isso, a gente primeiramente tem que lembrar que não basta apenas a fé. A fé é uma ferramenta. É o que a gente usa, né? Ela ilumina o nosso caminho. Ela é muito importante para iluminar o caminho. Para nós não caminharmos no escuro, no breu. Né? Mas o que vai importar? A ação amorosa, harmoniosa e compreensiva. É essa que vai nos ajudar a percorrer o caminho do bem. Essa que nos faz, né? Percorrer o caminho do bem. Porque a fé per si não vai resolver também. É ferramenta. Então você pode ter um martelo, usar para consertar alguma coisa. Você pode ter um martelo e bater no dedo do outro. Não é? Ou agredir alguém. Não é assim? E o mesmo vale para todas as ferramentas que nós temos por aí. Então, você ter a ferramenta, ou seja, ter a fé, não é a única condição para você trilhar um bom caminho. É uma condição importante, talvez até seja uma, mas é uma condição que demanda atitude. Né? Então, quem está com o martelo na mão, quem está com a faca na mão, quem está com a ferramenta, tem um instrumento. Mas precisa transformar aquilo usando a sua atitude, a sua forma de agir, o seu pensamento. Não é assim? Também é importante a gente sempre lembrar que temos que observar melhor o nosso dia a dia, nossas ações, nossos pensamentos. Por quê? Porque cada um será dado conforme as suas obras. Está no Evangelho? E não conforme as suas palavras. Então, muitas vezes, a pessoa fala, mas não age de forma condizente. Falando das pessoas, não condizente. Muitas vezes a gente não diz uma coisa e depois faz ao reverso. Né? Outro dia eu cometi um erro no trânsito e depois eu me lembrei que eu criticava as pessoas que faziam aquilo. E naquele dia eu fiz. Então aí tem que cair a ficha. Você fala assim, poxa vida, eu vou xingar alguém que cometeu um erro, se eu estou propenso a cometer também, eventualmente. E por uma séria razão de comodismo. Ou seja, já vi todo mundo fazer isso aqui, não quer acontecer nada, eu vou fazer. Assim, mentalmente, não exteriorizar. Vamos dizer, a cabeça da gente leva nisso, né? E aí você fala assim, todo mundo não vejo fazer um lugar que eu conheço, e aí você vê todo mundo falar, quem vai esperar fazer isso? Já vai direto, então não sei o quê. Errado. Né? Mas nunca vi acontecer nada com ninguém. Aí eu fiz, aconteceu. Não é legal. Quer dizer, não aconteceu nada grave, mas poderia ter. Né? Aquilo que nunca aconteceu, que eu nunca vi acontecer comigo. É uma boa lição. Então a gente tem que usar isso como reflexão. Né? Nós não estamos isentos do erro só porque nós sabemos que é errado. Nós sabemos que é errado. E muitas vezes criticamos o outro. Só que nós somos perfeitos. Não é assim? Característica do verdadeiro profeta. Qual é? Perfeição? Jesus já dizia, né? Perfeito só criador. Nem ele se colocava
Não perfeição. Então, a característica do verdadeiro profeta não é perfeição. Não. É a amorosidade, é o desprendimento, a boa intenção, a intenção de ajudar, não a intenção de se ajudar somente. A intenção de se ajudar é melhor. Ela não vai estar sozinha. A intenção é só me ajudar? Não. A intenção é ajudar e ser ajudado. Na medida que eu ajudo, eu estou também me ajudando. Tem isso muito claro, né? E aí a gente tem que refletir também sobre como a gente conversa no dia a dia, como a gente dialoga com as pessoas, em casa, na rua, no trabalho, na escola. Como é que a gente faz isso? A gente fala e ouve, ou a gente só quer falar? Né? É muito comum, né, a gente ter uma conversa, ou participar de uma conversa, em que às vezes tem uma pessoa que só quer falar. Ela não permite que o outro interponha uma ideia, coloque alguma coisa, ela só quer falar. Ela fala e não ouve. Qual é o principal problema disso? Qual é o principal problema? Você não está aprendendo nada. Não está aprendendo nada. Está colocando os conceitos repisados da sua vida para alguém tentando convencer que eles são os melhores. É isso, basicamente. E aí nós não estamos crescendo, nós estamos nos enriquecendo intimamente. Não é? E tem o oposto também, é mais raro, mas tem. Pessoa que não abre a boca. Todo mundo conversando, tá quieto aqui, tal, não me comprometa, não quero saber, não quero me envolver. Né? Também vai perder. Primeiro, por falta de caridade, porque se você vê alguma coisa que eu estou falando, é falta de caridade para com os outros, para os demais que poderiam estar usufruindo daquela observação positiva, daquilo que você está acrescentando. Né? E também tem uma coisa muito interessante, né? Que é como é que a gente se comporta em relação à verdade. Tem um escritor russo que eu curto muito, chamado Leon Tolstói. Ele diz o seguinte: a liberdade é consequência da verdade. Aí pode, né? A gente tem que pensar um pouquinho, como assim? Liberdade é consequência da verdade? Porque se a gente vivencia e aceita a verdade, nós podemos ter liberdade. Né? Se a gente não aceita a verdade, uma liberdade falsa. Se a gente não aceita a verdade, uma liberdade falsa. Nós estamos apenas achando que temos liberdade, mas não temos. Porque já não temos liberdade íntima. Nós não aceitamos a verdade. Nós não lidamos com a verdade. Né? E a gente fica com aquela pretensão, não, eu lido com a minha verdade. Então, essa verdade não é posse, né? Que se transfere para o outro, não se compra no supermercado. A gente tem que lidar com a verdade, vivenciar a verdade. Não ter medo da verdade. Aqui na mensagem inicial se falava-se um pouquinho do medo e da coragem, né? E a gente tem a tendência de confundir medo, conceito de medo, dizendo que medo, achando que medo é enfrentar tudo de peito aberto, não ter medo de nada. Desculpe, coragem é enfrentar tudo de peito aberto, não ter medo de nada. Isso é coragem. Isso é, como diz o jovem hoje, falta de noção. Não é coragem. Então, a verdadeira coragem qual é? Saber do risco, avaliar o risco e, se necessário, correr o risco. Se necessário. Não por exibição, não para se mostrar superior, não para se mostrar mais forte, não para por verdade. Olha, que cara é corajoso, não tem medo. Aí quando alguém diz assim, não tem medo, eu tenho assim, sem noção. Aí eu vou avaliar assim, realmente. Às vezes a pessoa que está dizendo que eu não tenho medo, está avaliando errado também, né? Eu quero enfrentar situações difíceis com coragem. Mas se você se procura enfrentar situações difíceis por vaidade, ou para se mostrar, não é exatamente coragem. É o que eu dizia antes, falta de noção. Né? Então é muito importante, e
o Cristo mostrou toda a coragem possível, né, no ser humano. Como é que ele fez isso? Enfrentando o exército romano? Lutando? Não. Ele enfrentou na paz, no amor, né, pelo próximo. Sabia que era uma situação que ele teria que enfrentar, tinha medo. Tinha medo. Ele era corajoso, mas tinha medo. Ele não era sem noção. Ele sabia que ia ter que enfrentar uma situação que ia ser de muito sofrimento, muita dor, muita agonia. E mesmo assim, com todo o sofrimento, com toda a dor no coração, com todo o medo, ele foi lá e enfrentou. Isso é verdadeira coragem. Agora, aquela coragem do cara que fala, eu vou lá enfrentar lá a guerra, etc. e tal, peito aberto, vou ganhar uma medalha, etc. e tal. Isso daí é a pessoa querer realmente aparecer, vamos dizer assim. Né? Não é verdadeira coragem. Pode ser falta de noção, mas coragem não. E a gente tem que ter em mente também, concluindo, né, que como Jesus tinha o conflito com os fariseus pela hipocrisia. Né? E a maior hipocrisia que a gente pode ter, voltando para o tema, né, é tentar convencer outros daquilo que a gente não acredita. Então eu não acredito, mas eu vou convencer porque me é conveniente, que é bom para mim. Porque com isso a pessoa vai me achar inteligente, elaborado, culto, né? Ou então, pior ainda, vai fazer aquilo que eu quero. Né? Eu vou levar vantagem por isso. Essa é a pior hipocrisia que o ser humano pode exercitar. Né? Então, gente, o que a gente pode deixar assim para a gente refletir ao longo dos dias da semana, quais são os nossos porquês, quais são as nossas motivações de vida, quais são as nossas... Por que a gente defende alguma coisa, por que a gente agride, por que a gente ataca, por que a gente critica, por que a gente defende, por que a gente toma partido. Né? Hoje o Brasil e o mundo estão mais ou menos fendidos no sentido de cada um do lado e dizendo que o outro não tem valor nenhum, e o outro dizendo que esse lado não tem valor nenhum. Então aí a gente chega a que conclusão? Que existe o perfeito e o totalmente imperfeito. E ele sabe que não é assim. Só que às vezes a gente pratica isso ao longo dos dias da nossa vida. Né? Por quê? Quando a gente responde essa pergunta, a gente já deu um passo fantástico na renovação íntima. Que a gente vai bem honestamente com o nosso porquê, nossa motivação. Então, é mais uma sugestão. Eu acho, por que eu fiz isso? Por que eu penso dessa forma? Porque eu sou a favor do fulano e contra a ciclano. Realmente isso tem uma base, isso tem... Né? E o outro não tem nada aqui de bom. É mais uma coisinha para a gente refletir. Bom, obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Vamos então agradecer por essa oportunidade bendita aqui na Casa Paulo de Tarso e refletir sobre Jesus, sobre os ensinamentos da luz do Espiritismo, e que toda essa nossa reflexão nos dê pequena ajuda, pequeno auxílio no caminho de bem que inevitavelmente vamos ter.